Quero cumprimentar a todos, não só aqueles que estão aqui, mas os que estão nos acompanhando em casa, com um feliz sábado e dizer que esse dia é um dia santo, é um dia de alegria, é um dia que o Senhor fez para encontrar conosco e nós estamos felizes porque ainda temos a possibilidade de fazermos juntos, liberdade de cultuar o nosso Deus e poder abrir a sua palavra para estudá-lo. Eu gosto de ficar próximo quando vou pregar das pessoas, mas hoje eu estou bem juntinho mesmo, estou bem pertinho, estava ali observando. Meus irmãos, Bíblia na mão, nós vamos ler aqui alguns versos bíblicos e eu gostaria muito que todos aqueles que têm Bíblias, crianças que sabem ler, abrem a sua Bíblia. Por acaso não tem Bíblia, está perto de alguém que tem. Acompanhe a leitura comigo. Aqui só é uma voz, porque quem vai falar é o Senhor. Amém? Gênesis capítulo 2. Gênesis no capítulo 2, verso 2 e 3. Gênesis 2, 2 e 3 diz assim na versão que eu tenho aqui. E havendo Deus acabado no dia sétimo, a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Verso 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. 3 palavras que eu quero que você tenha em mente agora. Nesse verso 3. O que ele fez? Abençoou, santificou e descansou. Mas vamos continuar. Êxodo 20, maratona bíblica. Êxodo 20 é o próximo livro. Êxodo capítulo 20, no verso 11. Também muito conhecido, mas vamos refletir. Êxodo 20, verso 11, diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há. E o sétimo dia, atenção às 3 palavras que repete, descansou, está em ordem diferente, mas são as mesmas. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Êxodo 31, à frente um pouquinho no mesmo livro. Êxodo capítulo 31. Louvado seja Deus, porque eu sinto que todos estão acompanhando a leitura e eu espero que você de casa também acompanhe na sua Bíblia, apesar que eu sei que é transmitido aí, o verso, mas eu gosto muito que a pessoa lê por si mesma aquilo ali que está escrito. Então, Êxodo 31, verso 14 e 15. Diz assim: portanto guardareis o sábado, porque santo, repete a mesma palavra dos outros 2, é para vós. E aquele que profanar, certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. Agora o verso 15. 6 dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado de descanso. De novo, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Então, aqui nós vemos que o Senhor criou o sábado, abençoou o sábado, santificou, tornou como mandamento. E aqui no Êxodo a gente vê ele dando assim, algumas regras e sendo rígido com as pessoas. E fala que aquele que transgredia esse mandamento, o que aconteceria? Morreria. Porque nós sabemos que essa época Deus agia com juízo iminente. O juízo era iminente, porque essa era a maneira que o povo conseguia compreender a santidade da lei de Deus. Levíticos, vamos continuar. Levíticos ainda não, Êxodo 35. Êxodo 35, um pouquinho à frente. Mais orientações de Deus a respeito do sábado. Verso 2. 35, 2. 6 dias se trabalhará, mas o sétimo dia vos será santo, sábado de repouso ao Senhor. E todo aquele que nele fizer qualquer trabalho, o que vai acontecer? Morrerá. Santo e um juízo iminente. Nós sabemos que hoje nós aguardamos o juízo com a volta de Jesus. Levítico 23, verso 3. Agora sim, Levítico, o próximo livro. Levítico 23, verso 3.
Creio que todos encontraram, vamos ler. 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado de descanso, santa convocação. Nenhum trabalho fareis, sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. De quem é o sábado? Do Senhor. Um dia que Ele abençoou, que Ele descansou e que Ele santificou, e o dia é dele. E quando começa o sábado? Levítico 23, verso 3. Verso 3 não, 32. 3 foi o que nós acabamos de ler. Verso 32. Sábado de descanso vos será. Então afligireis as vossas almas aos 9 do mês à tarde. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Então o sábado começa de um pôr do sol ao outro pôr do sol. Mas vamos agora para o Novo Testamento para nós vermos o relacionamento que Jesus teve com o sábado. Jesus e o sábado. Vamos lá então para Marcos. Marcos no capítulo 3. Marcos capítulo 3. O episódio é Jesus curando num sábado e os fariseus ali a indagá-lo. Marcos 3. Verso 4. Diz assim: e perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Então o contexto é Jesus falando com os fariseus, que era o quê? Fez uma pergunta para eles. Então, mas no sábado, é lícito fazer bem ou mal? E então, eles não souberam responder. Porque só a pergunta de Jesus constrangeu o coração deles naquilo que eles estavam fazendo de forma errada e questionando ali Jesus. Mas Jesus, em Mateus 12, volta um livro antes, Mateus 12, Mateus 12, no versículo 12. No versículo 12, diz assim: pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então, é lícito fazer bem aos sábados. Aqui Jesus faz uma afirmação, porque o contexto, da mesma maneira, são os fariseus a indagá-lo, a dizerem que ele estava transgredindo o sábado. E em Lucas 23... Mateus 12 ainda, continue em Mateus 12 ainda, agora é no verso 8. Jesus faz aqui uma declaração muito solene a respeito do sábado. Volta no verso 8, Mateus 12, 8, assim. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Jesus é o Senhor do sábado. Então nós sabemos que ele repreendeu a forma com que as pessoas estavam guardando o sábado. Nós sabemos que, nós não vamos ler, mas vocês conhecem bem, Mateus 5,17, onde ele fala que veio para cumprir a lei e não para mudar a lei. E depois que ele morreu, tem um episódio de ver um comportamento interessante das mulheres que seguiam ele. Lucas 23, agora sim, é Lucas 23, no verso 55 e 56. Lucas 23, versos 55 e 56. Aqui Jesus já estava na tumba, descansando, e ocorreu que... E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. Verso 56. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Será que elas não poderiam pensar assim, olha, mas Jesus disse que era Senhor do sábado, se Ele é Senhor do sábado, nós podemos sim, no dia de sábado, ir lá levar as especiarias para o corpo dele. Entretanto, elas compreendiam que o Senhor do sábado respeitava o sábado e que de maneira alguma elas teriam ou poderiam violar aquele dia. Então elas prepararam tudo e deixaram para fazer isso no outro dia, como foi no domingo. Ao longo da história, Deus sempre teve um povo que foi fiel a Ele em relação ao sábado. Sempre, sempre. Mesmo que fossem poucos.
No ano de 321, no dia 7 de março, Constantino muda o dia de guarda dos cristãos para o dia de domingo. Mas a Igreja Católica Romana fez isso só no ano de 364. Eles oficialmente declararam que o domingo era um dia de guarda. E essa palavra guarda pode também ser interpretada ou traduzida por conservar, defender, proteger e o que eu mais gostei, manter. É um dia que se mantém. Aqueles que guardam o sábado, eles mantêm. Porque nós lembramos lá de Gênesis, foi um dia criado por Deus. Então, ao longo do tempo, Deus sempre teve um povo que guardou o sábado, mesmo apesar de ter mudado. O autor do livro O Grande Movimento Adventista foi um pastor pioneiro da Igreja Adventista. Nesse livro ele relata que, após o desapontamento que aconteceu, várias pessoas de várias denominações reunidas continuaram estudando a palavra de Deus. E existia uma mulher piedosa dentre eles que era a Raquel Preston. E ela era batista do sétimo dia, mas já se tornou adventista e fazia parte ali daquele movimento. E ela começou a pregar para eles a respeito do sábado. E Joseph Bates, o que ele fez? Foi estudar a respeito e se converteu. E assim que ele se converteu a respeito do sábado, ele escreveu um livro e começou a propagar às pessoas a respeito dessa verdade, dessa luz. E nós conhecemos a história e daí advém o nosso nome de Adventistas do Sétimo Dia. Ellen White, depois de todo esse estudo, e a igreja decidiu aguardar esse dia como dia bíblico, sem dúvidas nenhuma, nós lemos aqui alguns só de versos em que a Bíblia fala desse dia, que é um dia santo. Ela teve uma visão, e essa visão está relatada no livro Primeiros Escritos, na página 32 até a página 35. E na visão ela viu no lugar santo a arca, e viu ali as tábuas dos 10 mandamentos. E Deus mostrou para ela que algo que chamou atenção, que no quarto mandamento estava brilhando intensamente, dando assim a confirmação para esse povo que eles estavam no caminho certo, que eles tinham restituído essa luz e que agora, através do nosso nome, nós levaríamos ao mundo todo o dia verdadeiro. Nós manteríamos o sábado da criação. E você pode estar se perguntando, Daniela, mas você vem falar de sábado para uma igreja adventista do sétimo dia, não é? Falar do sábado, nós conhecemos. Eu conheço esses versos. Sabe, meus irmãos, ao longo do tempo, ao longo dos anos, muitas más interpretações e formas de guardar o sábado têm acontecido no nosso meio. Desde lá do tempo de Jesus. Jesus veio para falar, gente, calma, não é assim, o sábado se tornou um fardo. Ele é um dia santo, mas há coisas que nós podemos sim fazer nesse dia. E Jesus ali tentou mostrar através dos seus atos a verdadeira forma de guardar o sábado. E quando o movimento adventista surge, não foi o contrário. Deus fez a mesma coisa, orientou, deu orientações precisas para esse povo guardar de forma correta esse dia, que é um dia que a gente viu na Bíblia que é santo. A Bíblia tem o princípio. O princípio está ali. Mas Deus, na sua infinita sabedoria e o amor que Ele tem por nós, Ele esmiuçou muitas coisas e orientações a respeito do sábado, através do Espírito de Profecia, e nós vamos ver alguns deles. Então, fiquem atentos, acompanhem e leem comigo. Esse verso é de Isaías 58, 13, 14, bem conhecido, mas eu trouxe para a gente ler ele com uma versão bem própria, bem atual. E a versão da Bíblia Viva diz assim: se vocês guardarem o meu dia de descanso, sem correr atrás de lucros, Deus falando através do profeta Isaías, e divertimentos no meu dia santo, se vocês tiverem verdadeiro prazer no meu descanso e disserem, este é o santo dia do Senhor, se vocês honrarem ao Senhor em tudo o que fizerem, não procurando fazer sua própria vontade,
nem falando o que não presta. Em algumas versões fala, nem falando as suas próprias palavras. Aquilo que vem à nossa mente, aquilo que a gente corriqueiramente fala. Então o Senhor será a sua alegria. Eu mesmo os ajudarei a vencer todas as dificuldades e ter vitória e glória na terra. Vocês receberão todas as bênçãos que eu prometi a Jacó, seu pai. Eu mesmo, o Senhor, estou fazendo essas promessas. Que coisa linda. Que maravilhoso. Mas sabe, como eu digo, deve haver uma preocupação por nossa parte de saber santificar esse dia e colocar em prática orientações dadas a essa igreja de como fazer. Tem coisas acontecendo no nosso meio, e quando eu falo assim, nosso meio, eu estou falando da igreja adventista mundial. Não estou falando da igreja adventista local, nem de determinado país. Atenção, nosso meio como povo adventista. Hábitos dos quais não se devem no dia de sábado. E por não haver um claro, assim diz o Senhor, é que essas coisas têm acontecido. Por isso eu peço que preste atenção para nós lermos essas orientações nessa manhã, porque eu não quero jamais subir no púlpito da igreja da Assembleia dos Santos de Deus para falar de mim própria, o que as pessoas devem ou não fazer. Mas eu quero trazer uma assim diz o Senhor, para nortear a minha vida, começando na minha casa, e também a sua casa e a sua vida. Amém? E como eu disse, coisas tristes têm acontecido, os comportamentos dos quais as crianças, jovens, todos aqueles que estão me ouvindo vão compreender perfeitamente, de pessoas que não conhecendo ou deixando de lado as orientações de Deus têm feito nesse santo dia. As jovens da igreja que terminando uma reunião, numa sexta-feira à noite, reunião cristã, junto com seus líderes até, vão para um restaurante jantar. Vão para um local comer, como se fosse um outro dia qualquer. Não há mais uma preocupação de estar vivendo horas santas e sagradas. E da mesma forma que quando Jesus veio a essa terra a primeira vez, ele quis restaurar o sábado de maneira correta naquele povo, no povo de Deus da altura. O Senhor, através do Espírito Santo e das advertências e orientações do Espírito de Profecia, ele quer restaurar no nosso coração a forma correta de nós guardarmos os sábados e estarmos preparados para a volta dele. E o dia de preparação, como que se inicia? É chegar no sábado, a gente corre, chega no sábado, opa, para tudo, hoje é sábado. Na sexta-feira deverá ficar terminada a preparação para o sábado. Então sexta não é o dia de preparação, mas é o dia que termina a preparação. Tende o cuidado de pôr toda a roupa em ordem, deixar cozido o que houver para cozer, escovai os sapatos, tomai o vosso banho. Até a preocupação de tomar um banho antes de começar o sábado é interessante, é importante. É possível deixar tudo preparado, meus irmãos, se tomar isso como regra. Se for de fato uma preocupação nossa de santificar esse dia. Antes do pôr do sol, ponde de parte todo o trabalho secular. Fazei desaparecer os jornais profanos. Há pessoas que acham que por ser notícias não há problema nenhum assistir. Vai ter uma notícia que vai passar na sexta-feira à noite, um documentário muito especial. São coisas importantes, é a respeito dos fins dos tempos. Eu preciso assistir. Não precisa. É dia santo. Nós temos 6 dias, meus irmãos, para estar sabendo de tudo o que acontece nesse mundo, que infelizmente não tem agregado nada na nossa fé. E Deus pede para estar conosco. Então, jornais profanos, coisas que passam na internet, televisão, deixa de lado. Explicai aos filhos esse vosso procedimento, induzi-os a ajudarem na preparação, a fim de observar o sábado segundo o mandamento. Queridos, jamais virem para um filho e falem assim, hoje é sábado, é porque hoje é sábado. Por que não vamos fazer isso? Por que não pode fazer aquilo? Porque hoje é sábado. Vamos começar lá em casa, mostrando um assim diz o Senhor. É porque está escrito.
E nós não precisamos achar que eles não entendem. As crianças entendem perfeitamente. Algo que os pais abrem ali um livro. O Senhor explicou que o sábado é assim, assim, assim. Por isso nós não fazemos. Antes do pôr do sol, todos os membros da família devem reunir-se para estudar a palavra de Deus, cantar e orar. É tão triste que o sábado ele tem sido às vezes atropelado. De repente é 8, 9 horas e a gente, o sábado já chegou, ou é sábado. Não, nós devemos nos preparar para que o momento do pôr do sol a família possa se reunir para cantar louvores ao Senhor e orar. A esse respeito, estamos precisando de o quê? De uma reforma. Porque muitos há que estão tornando descuidados. E são nos detalhes que faz a diferença da forma como eu vou me comportar durante todas as próximas 24 horas. Pôr do sol, culto de pôr do sol deve ser restaurado nos nossos lares. E ao iniciar o sábado, nas primeiras horas, Deus requer não somente que nos abstenhamos do trabalho físico no sábado, mas que a mente seja disciplinada de modo a pensar em temas santos. E hoje, nos 5 minutos especiais da Escola Sabatina, veio ao encontro daquilo que estamos falando agora. É possível nós disciplinarmos a mente quando nós fazemos um exercício. Primeiro, quando nós queremos. Não é verdade? Depois, quando nós exercitamos em pensarmos em coisas santas na hora do sábado. Devemos vigiar nossas palavras, porque pensamentos viram palavras. E pensamentos, aqueles que no sábado discutem assuntos de negócios ou fazem planos, são considerados por Deus como se já estivesse empenhado na própria transação do negócio. Eu sei que é uma alegria nós encontrarmos com os irmãos no sábado. Não moramos, às vezes, próximos uns dos outros, precisamos tratar de algum assunto com o irmão ao sábado, e somos tentados, porque Satanás faz isso, tenta-nos, tá? A transgredir o sábado, comentando, falando a respeito de algum negócio. Coisa que eu posso fazer durante a semana num telefonema. E se nós só falamos, mas eu vou só conversar, eu não vou aqui pagar por mão, eu não vou aqui fechar o negócio, né? Eu vou só falar com ele aquilo que eu pretendo comprar e vender e não sei o quê. É como se já tivéssemos fechado o negócio. O tanto que é importante a questão da mente, disciplinar a mente. Para santificar o sábado, não devemos mesmo permitir que o nosso espírito se ocupe com coisas de caráter mundano. E como deve ser o meu vestuário no sábado? Nossa, mas existe isso? Sim. E nós não nos vestimos de formas diferentes ao longo do tempo, os adventistas do 7º dia, porque alguém resolveu que deve ser assim. Porque alguém acha que é bom ou que é melhor. Não. Todos os que se reúnem aos sábados para adorar a Deus devem, se possível, ter o quê? Um traje correto, bem assentado, distinto. O que é distinto? Diferente, separado. Para usar na casa de culto. É desonra para o sábado, porque a palavra diz que o sábado é santo, para Deus e sua casa, que os que professam ser o sábado, o santo dia do Senhor, digno de honra, usam nesse dia a mesma roupa que usaram durante a semana. É um hábito, um costume que está se deixando também. Nós somos orientados por Deus a nos vestir de forma diferente. A ter no nosso guarda-roupa as roupas que nós vestimos aos sábados. E por que os homens vestem gravata e vêm de fato para a igreja? Uma orientação de Deus, da qual nós devemos nos apresentar diante dele. Para a sociedade, para a cultura lá fora, um homem que está vestido de fato e gravata, todos olham e sabem que ele está num momento importante. Vai para um lugar importante e vai estar com alguém importante. Simples assim. Assim diz o Senhor. Roupa distinta. Roupa que não se usa durante a semana. Muitos precisam ser instruídos quanto ao modo de se apresentarem nas reuniões para o culto de sábado.
Não devem comparecer à presença divina com a roupa usada no serviço durante a semana. Todos devem ter uma roupa especial para assistir os cultos de sábado. E desde criança as mães podem ensinar isso. Separar a roupa de sábado. Conquanto não seja lícito adaptar-nos às modas do mundo, nossa aparência exterior não nos deve ser indiferente. Devemos vestir-nos com asseio e elegância, mesmo que sem luxo e sem adornos. O Senhor, sim, quer que nós nos vestimos bem, sem luxo, sem precisar estar na moda. Não é isso aqui o que a orientação divina quer nos dar. Muito menos adornos. O assunto hoje não é esse. Nós não precisamos de adornos, as mulheres. Existe um assim diz o Senhor específico para o uso de adornos. E aqui nós estamos falando do sábado. Nós podemos nos vestir bonitas, modestas, bem compostas. A melhor roupa que temos em casa não precisa ser a mais cara. Não é isso que nós estamos aqui falando. Nós estamos falando de diferenciar, de mostrar a todos e ao nosso Deus que nós somos diferentes e que nós estamos dando o nosso melhor nas pequeninas coisas para Ele. Porque Ele merece. Ele merece. Os filhos de Deus devem estar limpos, interior e exterior. Ah, Deus não se preocupa com aquele que eu visto. Não, Ele se preocupa. Ele se preocupa. Devo cozinhar o que eu devo fazer com a minha alimentação no sábado? Outra coisa, durante a semana é muito corrido e as nossas irmãs têm, como é que fala? Não têm tido esse cuidado de preparar o alimento, achando que no sábado não há problema nenhum fazer a sua comida. Deus, no livro de Êxodo, no livro de Levítico, deu regras para o povo. Porque as regras nos ajudam, meus irmãos, nos orientam. Regras de que eles tinham que pegar o maná na sexta-feira em dobro para não fazer isso ao sábado. E nós também temos regras. Preparar o nosso alimento. Daniela, mas eu estou em casa e tinha pouca comida e chegou uma visita. Faz a comida. Mas tudo que nós podemos fazer com antecedência, nós precisamos preparar. Deve-se evitar cozinhar no sábado. Não é por isso necessário comer frio. No tempo frio, a comida preparada no dia anterior deve ser aquecida. Não há problema aquecer a comida. E as refeições, embora simples, sejam saborosas e atrativas. Por que não um prato simples, mas diferente dos que a gente faz durante a semana? Lavar louça no sábado. Parece ser simples, né? Mas nós temos também orientações em relação a isso. As nossas irmãs muito preocupadas em ter a casa ali sempre muito bem organizada. Sim, é legítimo isso. Nós devemos ter sim a nossa casa muito bem organizada, não só no sábado, mas durante a semana. Os anjos são nossos companhias, nossos companheiros em casa. Mas aqui a orientação diz que não precisa. No sábado, recomendamos a todos que não lavem sua louça no sábado, se for possível evitá-lo. Se tem só um talher, precisa ser lavado para outro comer, não há problema, lave. Mas se não há necessidade, tem vários talheres, por que lavar no sábado? Deus é desonrado por todo o trabalho desnecessário efetuado no seu santo dia. Não é incoerente, e sim apropriado, que a louça fique por lavar até o fim do sábado. E se isso puder ser feito assim. Então, se não for, se puder ser feito assim, deixar para depois do pôr do sol, por que não? Por que não? É um trabalho desnecessário. Sábado, sinônimo de descanso, mas e dormir? Será que é um dia em que nós trabalhamos muito durante a semana? Uau, chegou o sábado, eu quero dormir a tarde toda. Ou às vezes, eu não vou à igreja porque eu estou com sono e cansado. Não permitais que toda a vossa força e energia sejam empregadas em coisas mundanas, temporais, durante a semana, de modo que não tenhais energia e força moral para consagrar ao serviço de Cristo no sábado. A reforma deve existir, né? Não só na forma com que eu vejo o sábado, mas num estilo que eu levo a minha vida. Há muita coisa que a sociedade tem exigido e se nós sentarmos, colocarmos no papel, elas são desnecessárias. Os filhos da igreja, os filhos do povo de Deus têm feito muitas atividades extracurriculares. Os pais não têm tido tempo nenhum
para estar preparando o sábado, para estar tendo calma durante a semana, para fazer um culto familiar, porque tudo isso vai refletir no sábado. Por isso que o nosso estilo de vida como povo de Deus deve ser repensado muito seriamente. Porque se eu não tenho um estilo de vida durante a semana de calma e paz, de tranquilidade, se eu quero cada vez mais e preciso trabalhar, o trabalhar é legítimo, mas quando eu trabalho demais, correndo demais, e isso vai atrapalhar a minha comunhão com Deus no santo dia, isso não está sendo legítimo na nossa vida. Está atrapalhando a minha consagração e a minha santificação para com Deus. Desagrada a Deus que os observadores do sábado durmam muito tempo no sábado. Eles desonram o seu Criador em assim fazer e, por seu exemplo, dizem que os 6 dias são demasiado preciosos para que os empregue para descansar. Precisam ganhar dinheiro, mesmo que seja se privando do necessário sono, que recuperem dormindo durante as horas santas. Depois desculpam-se dizendo, o sábado não foi dado para o dia de descanso? Não me privarei do repouso para ir à reunião, pois preciso descansar. Essas pessoas fazem uso errado do dia santificado. E eu me lembro de uma frase que começa a permear assim, o nosso meio, uma certa brincadeira, que eu penso assim, gente, Deus orienta, Ele não obriga. Aqueles que obedecem têm bênçãos. E os que não obedecem, olha. Só que, quando eu faço uma brincadeira, uma chacota com algo sério, aí já sobe para um patamar mais elevado de ruína. Já viram algumas pessoas brincarem bem assim? Sábado à tarde, porque agora já não se faz trabalho missionário às 14h, né? Todas as igrejas do Adventista 7º dia no mundo tinham por hábito, nas 14h se reunirem para distribuir folhetos. Já se perdeu esse costume. E aí as pessoas começam a brincar. Sábado à tarde eu vou fazer o trabalho sonário. Não digam isso, irmãos. Não digam isso. Se a igreja não se reúne para entregar folhetos, façamos nós um plano de missão para esse dia. As crianças, os jovens, as pessoas têm muita energia e tem muita coisa que se pode fazer no sábado que agrada ao Senhor e que honra a Ele e em benefício da sociedade. Ficar dormindo e não vir à igreja no dia santo desonra a Deus. Trabalhemos menos, descansamos mais durante a semana no nosso corpo físico para nos apresentar de forma alegre ao nosso Deus nesse dia santo. Qual o trabalho que nós devemos fazer no sábado? Deus orienta. De acordo com o 4º mandamento, o sábado foi dedicado ao repouso e ao culto religioso. Ao repouso e culto religioso. Toda atividade secular devia ser suspensa, mas as obras de misericórdia e beneficência estavam em harmonia com o propósito do Senhor. Foi o que Jesus ensinou. Elas não deviam ser limitadas a tempo ou lugar. Devemos o quê? Podemos fazer o quê no sábado? Aliviar os aflitos, confortar os tristes. É um trabalho de amor que faz honra ao dia de Deus. Sábado é um dia de brincadeiras e jogos. Acima de tudo, cuidai de vossos filhos no sábado. Não permitais que eles o violem, pois vós mesmos os estareis violando se consentirdes que vossos filhos o façam. Quando permitis que vossos filhos brinquem no sábado, Deus os considera transgressores dos mandamentos. Transgredis o seu sábado. Todos os textos que eu tenho apresentado, eu tive cuidado de ver o contexto e o capítulo. São capítulos inteiros que falam ou sobre liberdade religiosa ou sobre como devemos guardar o sábado. Aqui nós não temos textos fora de contextos. O Senhor orienta para nós fazermos assim. Mas então o que eu vou fazer? É difícil. As crianças. Vamos ver que há conselhos de como nós devemos passar o sábado com crianças. A escola sabatina e o culto, que nós estamos aqui de pregação, ocupam apenas uma parte do sábado. O tempo restante poderá ser passado em casa e ser o mais precioso e sagrado que o sábado proporciona. Boa parte desse tempo deverão os pais passar com os filhos. Em muitas famílias, os filhos menores são abandonados a si próprios. Os pais ficam cansados, querem dormir e os filhos vão fazer lá o que eles quiserem, a fim de se entreterem com o melhor que puderem. Abandonadas a si mesmas, as crianças em breve ficam inquietas e começam
começam a brincar ou ocupar-se de coisas inadequadas. Desse modo, o sábado perde para elas sua importância sagrada. É muito importante as famílias e a igreja importar-se com as crianças, para que elas permaneçam, para que elas fiquem na igreja até fase adulta, continuem no caminho do Senhor. Só que, meus irmãos, eu falo isso como dirigente, falo para os dirigentes, falo para os pais, que se essas crianças da igreja, esses jovens, não temerem a Deus em primeiro lugar, e o que é temer a Deus? É amá-lo, é reverenciá-lo, é respeitá-lo. Nada mais que eu e você façamos para que entretam elas, façam alguma coisa para que elas gostem da igreja, vai fazer com que elas fiquem. O temer a Deus, o temor de Deus precisa ser aquilo que nos move, que move a juventude e os jovens e as crianças dessa igreja. Respeitá-lo. Porque senão, olha só, vai perder, elas perdem. Tá aqui. Elas perdem a importância que esse dia tem como sagrado. Porque aquilo que eu falei, que há jovens que terminam um culto, mas vai comer fora, ali foi um processo de muito tempo de perder o temor do que é verdadeiramente guardar o sábado. Então, como o sábado deve ser passado em família? E aqui eu friso uma coisa. O sábado não é o dia da família. O sábado é o dia do Senhor. É diferente, tá? Dia da família, você está com a sua família todos os dias. Você deve passar tempo com seus filhos todos os dias. Isso é uma preocupação que os pais devem ter. O sábado é o dia do Senhor e toda a família tem que compreender isso. Aqui vem as orientações. Não devemos ensinar os nossos filhos que não devem estar alegres no sábado. Que é errado andar ao ar livre. Não. Cristo conduzia os discípulos para fora, à beira do lago, no dia de sábado. E os ensinava. Seus sermões de sábado nem sempre eram pregados em recintos fechados. E aqui nos Testemunhos para a Igreja, coloquei de uma forma assim de tópicos, mas é um texto, é um capítulo que orienta, diz que quando faz bom tempo, devem os pais sair com os filhos a passeio pelos campos e matas. Expliquem-lhes a razão da instituição do sábado. Descrevam-lhes a grande obra da criação de Deus. Contem-lhes que a terra, quando ele a fez, era bela e sem pecado. Mostrem-lhes que foi o pecado que manchou essa obra perfeita. Que os espinhos, cardos, aflição, dor e morte são resultado de desobediência a Deus. Expliquem-lhes também que apesar da maldição, do pecado, a terra ainda revela a bondade divina. Falemos-lhes do plano da salvação. Vamos repetir para eles a doce história de Belém. De quando em quando devemos ler para eles as interessantes histórias contidas na Bíblia. Pergunta-lhes acerca do que aprenderam na escola sabatina. E estudar com eles a lição do sábado seguinte. Orientações simples e eficazes que marcam os corações das crianças. Para que elas cresçam com temor a Deus, sabendo que esse dia é um dia santo. O sábado é tempo que pertence a Deus, não a nós. Quando transgredimos, roubamos a Deus. Deus nos deu todos os 6 dias. Fazermos o nosso trabalho. Apenas um para si. Este deve ser-nos um dia de bênçãos. Dia em que ponhamos de parte todas as nossas atividades seculares e centralizemos nossos pensamentos em Deus e no céu. Chegando agora para a parte final. O objetivo de Satanás é a igreja de Deus, é o remanescente. E o remanescente, que nós estudamos na lição, é aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E de uma forma particular, o sábado. Por quê? Porque é um dia que o mundo não reverencia. Então ele vai fazer sim, com que eu e você desrespeitemos esse dia. E relativizemos a forma com que nós nos portamos nele. Por quê? Porque está chegando esse dia, onde haverá um embate final entre o selo de Deus e o selo de Satanás.
E aqui temos 2 versos bíblicos que falam a respeito do sinal de Deus. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. E o 7º dia descansou e restaurou-se. Êxodo 31, 17. Ele volta lá através do Ezequiel. Profeta Ezequiel lá na frente, 20. Santificai os meus sábados. E servirão de quê? Sinal entre mim e vós. Para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. E sobre isso, no Testemunho Seletos, volume 3, página 10. O Espírito de Profecia diz: a questão do sábado será o ponto controverso no grande final do conflito, em que o mundo inteiro há de ser envolvido. É importante ou não é? Sim ou não? Sim. Os homens exaltaram os princípios do diabo acima dos que regem nos céus. Aceitaram o sábado espúrio, ou seja, domingo, instituído por quem? Por Satanás, como sinal de sua autoridade. Entretanto, Deus imprimiu o seu selo e o seu estatuto real, que é um sinal entre nós e ele, a guarda do sábado. A importância de como eu hoje guardo o sábado vai refletir nesse embate final. Porque o caminho é estreito e as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. No desfecho dessa controvérsia, toda a cristandade estará dividida em quantas classes? 2. 2 classes. Não haverá 2, nem 3. Não haverá 3 ou 4. 2. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus e os que adoram a besta e a sua imagem, lá de Apocalipse 13, e recebem o seu sinal. Se bem que a igreja e o Estado, sabemos do poder papal com o poder político, reúnam o seu poder a fim de obrigar a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, a receber o sinal da besta, o povo de Deus, no entanto, não receberá. Aqueles que entenderam que o sábado é santo ao Senhor, aqueles que fizeram tudo, que estiveram ao seu alcance, com a ajuda de Deus, porque é sempre as 2 coisas, meus irmãos, a nossa vida cristã, esforço humano com poder divino. Aqueles que hoje guardam o sábado, santificam o sábado, da forma como deve ser, vai receber o sinal de Deus. É acerca da lei de Deus que virá o último e grande conflito entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus. E será decisivo para todo mundo. Vimos isso um pouquinho hoje aqui na lição da Escola Sabatina. Homens em posições de responsabilidade não só desatenderão e desprezarão o sábado, eles mesmos, presta atenção nisso aqui, mas da tribuna sagrada instarão com o povo para que guardem o primeiro dia da semana. Vou repetir. Homens em posições de responsabilidade, pessoas que vêm aqui à frente pregar, líderes. Está falando de pessoas lá fora ou pessoas aqui dentro? Pessoas aqui dentro, do meio do povo de Deus. O que eles vão fazer? Instarão com o povo para que guarde o primeiro dia da semana, alegando a tradição e o costume em favor dessa instituição de feitura humana. A palavra do Senhor fala: se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se o Espírito Santo fala hoje ao nosso coração da forma com que eu devo estudar a palavra de Deus e começar a praticar na minha vida essas orientações, façamos, meus irmãos. Porque difícil será ouvir de que o sábado não é tão assim importante. Que devido toda a sociedade guardar o domingo, nós também assim o precisamos fazer. Por isso que diante de um texto desse tão sério, e falta tão pouco para que isso aconteça, eu me lembrei de uma experiência que eu passei em 2015, eu partilhei aqui na igreja, mas como foi em 2015 já tem alguns anos. Eu vou só resumir rapidamente. Nós fomos convidados para dar um testemunho do porquê que nós éramos adventistas do 7º dia, num grupo de catequese da Igreja Católica de Avintes. Não sei quantos aqui lembram que eu contei essa experiência. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu falava para o Senhor, Senhor, o que eu vou falar a essas pessoas? Nós vamos estar com os jovens na catequese, nós somos adventistas, o que a gente vai falar? Eu não quero ir lá e ofender a fé deles, mas quero fazer a diferença e falando com Deus. E de uma forma maravilhosa, o Espírito Santo imprimia assim uma voz muito, muito firme na minha mente. Exaltai a palavra. Exalta a Bíblia. Exalta a Bíblia. E sabe o que eu aprendi com isso?
E nós fomos e eu fiz isso. Nós fizemos isso. Eu aprendi com isso que todas as vezes que eu vou dar um testemunho, não só no ambiente secular, mas aqui, da tribuna, eu preciso, meus irmãos, exaltar a Bíblia. Exaltar a Bíblia. E sabe o que é exaltar a Bíblia? É suplicar, é apelar aos corações daqueles que me ouvem. Estudem isso aqui, meus irmãos. Estudem a Bíblia. Porque palavras de Jesus, se possível for, enganaria até os próprios escolhidos. Mas uma vez que eu e você estudamos a Bíblia, se nós não a praticarmos e não vivenciarmos, e no contexto do que eu falo hoje, da bênção do sábado, o conhecimento de que Ele é santo passará ao lado em breve. Porque no momento difícil da prova, em que haverá só dois grupos, os que são fiéis aos mandamentos de Deus e os que não são, se eu não busquei hoje ter uma experiência com esse Deus do sábado, se não busquei hoje santificar o sábado, o que vai me fazer ser firme diante da fome, diante de dificuldades da minha família? Busquemos hoje viver aquilo que nós vamos viver uma eternidade. O sábado é tão santo. Nós carregamos no nosso nome algo tão santo que o Espírito Santo de Deus deve despertar isso no nosso coração todos os dias. Porque o sábado, e será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Isso será maravilhoso. Isso será maravilhoso. Eu trouxe alguns textos, são milhares. Eu apelo a vocês, procurem. Leem Testemunhos para a Igreja, Mensagens Escolhidas. Procurem viver na prática essa bênção que o Senhor tem para aqueles que querem, de todo o coração, obedecer a Ele, não serem enganados. Não serem enganados. Tempos difíceis virão, mas nós temos promessas que o Senhor estará conosco. Eu quero dizer a todo jovem que aqui me ouve, que muitas dúvidas podem ser lançadas de como guardar o sábado, que foi hoje que eu trouxe um pouco daquilo que podemos fazer, ou como isso, ou como aquilo, várias dúvidas. Quando você pergunte aos seus pais, pergunte à liderança da igreja, pergunte a mim, mas pergunta assim, olha a pergunta que você deve fazer. Existe um assim, diz o Senhor, em relação a essa minha dúvida? Você vai estar fazendo a pergunta de forma correta? E você vai estar ajudando a quem você está perguntando a ler, a mostrar. Assim diz o Senhor. Nós somos o povo do está escrito. Nós somos o povo de Jesus, que respondeu a Satanás, está escrito. Nós precisamos exercitar o está escrito dentro das nossas casas. Explicar o porquê. Não é tradição. Não é uma cultura adventista. Não foi porque alguém quis ser assim. Não. Nós temos os nossos hábitos, as nossas regras, as nossas formas de viver e guardar o sábado dadas pelo nosso Pai, pelo nosso Deus. E tudo isso gira em torno de amor. Porque quando eu amo de fato esse Deus, nada que Ele me pede é pesado. Nada que Ele me pede eu questiono. Nada que Ele me pede é difícil. Porque o mesmo que pede é o que promete que fará. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. Porque Ele faz uma promessa, eu tirarei de vocês o coração de pedra e vou dar um de carne para que vocês obedeçam a minha lei. É Ele que vai dar. Não vamos mais fazer tudo conforme o que nós achamos. Ou porque os pais fizeram, ou porque é assim, ou porque é assado. Vamos fazer por amor a esse Deus que está desejoso de voltar e passar o sábado conosco. Amém?
Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Essa é a minha oração.